Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o equilíbrio entre o estudo teórico e a resolução de questão. Eu sou o Felipe, eu fui recentemente aprovado em medicina em 3 universidades públicas, 2 delas na ampla concorrência. Eu sei que isso gerou uma confusão em quem assistiu os últimos vídeos, mas é porque eu estudei em escola particular. Eu falo muito aqui no canal sobre estudo por questões e estudo ativo, e não escondo de ninguém que eu utilizei esse método para estudar. Só que isso ainda gera muita confusão na cabeça de algumas pessoas, porque dá a entender, parece que no estudo por questões ou no estudo ativo a gente não estuda teoria. E não é o caso. Não é o caso de maneira nenhuma. Você vai estudar a teoria independente do método de estudos que você escolher, porque não tem como você saber resolver uma questão se você não estudou aquele conteúdo. O que muda é a ordem na qual você faz isso, é o caminho que você vai seguir, e eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Eu tenho esse canal já há 3 anos, quem me acompanha desde o começo me viu sendo reprovado 2 vezes, e nesse meio tempo eu fui descobrindo muita coisa e aplicando métodos e trazendo aqui pra vocês tudo que dava certo e tudo que dava errado. Então, se você tem interesse em acompanhar um canal como esse, vai fazer a prova do Enem, te convido a se inscrever no canal. Quando eu trago esse tema equilíbrio entre estudo teórico e resolução de questão, é porque o que acontece é que a necessidade de estudo teórico vai ser diferente para cada vestibulando ou vestibulanda. Ninguém vai ter a mesma demanda. Por isso que até existe essa crítica muito grande aos cursinhos tradicionais, porque eles acabam oferecendo uma forma de estudos muito ampla e para todo mundo. E por ser para todo mundo, acaba não sendo efetiva para quase ninguém. E a gente tem que sempre lembrar que o que vai fazer a gente melhorar de desempenho, o que vai fazer a gente acertar mais questões, é aprender entre um ano e outro os assuntos que a gente errou na última prova, ou então, se você está fazendo pela primeira vez, os assuntos que você ainda erra nos simulados, os assuntos que você não sabe. É ali que está o teu avanço de desempenho, é ali que vai estar a tua aprovação. Não tem como você pensar de outra forma nesse sentido. Se você for para a prova com os mesmos conhecimentos do ano anterior, você vai ter um resultado muito similar ao do ano anterior. E se você não foi aprovado, isso provavelmente vai se repetir. E eu acredito que o método de estudo ativo entra muito nesse ponto. Porque o que acontece? Se nós temos demandas diferentes de estudo teórico, cabe a nós descobrir o que a gente precisa estudar de teoria, o que a gente ainda não consolidou. E a gente faz isso resolvendo prova, resolvendo simulado. Porque aí você vai ver o teu desempenho ali, você vai conseguir enxergar as questões que você acerta, porque você já sabe, e você vai conseguir ver as questões que você erra, porque você não entende o conteúdo, porque você não tem as ferramentas, os instrumentos necessários para responder aquela questão. Ou seja, você identificou ali uma demanda de conteúdo teórico que você precisa consumir. Inclusive, quando eu recebo essas perguntas de eu tô fazendo prova de matemática e eu encalhei acertando 20 questões, o que eu faço? Você já parou para analisar o que você tá errando e tirou um tempo para estudar em cima daquilo para conseguir ter ferramentas para conseguir resolver mais questões? Porque, por exemplo, digamos que a prova de matemática tivesse apenas 5 assuntos, não é o caso, mas só um exemplo. Você sabe 2, então você tá acertando das 5 questões, você tá acertando 2, você precisa acertar as 5. Então, não tem como você não estudar esses 3 conteúdos e esperar que você vai acertar mais do que essas 2 questões, porque você só tem o necessário para acertar essas 2 questões. Então, é nessa lógica que você vai encontrar a tua demanda de estudo teórico. Beleza, fez os simulados, anotou os assuntos que você não sabe, e aí, gente, entra outra confusão. Porque também quem não é muito familiarizado com o estudo ativo pensa o seguinte: bom, estudar ativamente envolve resolver muitas questões. Então todo dia eu tenho que resolver no mínimo 100 questões, no mínimo 150 questões. E aí fica nessa neura de, poxa, se eu parar 1 dia, 2 dias para estudar só teoria, eu não tô fazendo certo, eu não tô estudando ativamente. E não é o caso. O importante nunca é a quantidade de questões que você resolve, pelo menos na maior parte do ano. O mais importante é o quanto de dificuldades, é o quanto de erros que você está encontrando no meio do caminho e que você está resolvendo. E é por isso que é um modelo de estudos que serve para todos os níveis. Muita gente fica assim, eu não tenho base nenhuma, como é que eu vou estudar desse jeito? Eu recebi um comentário desse, um rapaz falou assim, se eu for fazer isso, eu vou resolver uma prova e eu vou ter que passar o tempo todo só vendo resolução daquela prova, porque provavelmente eu vou ter errado tudo.
Primeiro que assim, difícil que você erre tudo. Alguma coisa você deve saber de ter aprendido ali, nem que não seja na escola, mas você, sei lá, aprendeu aquilo de alguma forma. Mas mesmo se você é essa pessoa, você ainda assim vai estar identificando que você não sabe aqueles conteúdos, independente de serem muitos conteúdos ou poucos conteúdos. E aí você já sabe que você vai ter que fazer um trabalho em cima de aprender aquela teoria. Gente, eu tava editando aqui o vídeo e eu vi que um negócio que eu esqueci de falar que é importante é que o Enem é uma prova de aplicações. Então, você vai estudar teoria, por exemplo, eu sempre dou exemplo de elerodinâmica, se você assistir os outros vídeos você vai perceber. Mas, digamos, você aprendeu ali o que é carga, o que é corrente, o que é potência, como isso tudo se relaciona. O Enem não vai ter questões onde ele vai te pedir para falar o que é carga, o que é corrente, o que é potência elétrica. Não, isso não vai acontecer. Por ser uma prova de aplicações, ele vai te mostrar uma situação-problema e a partir dos conhecimentos teóricos que você adquiriu, você vai ter que ser capaz de raciocinar em cima daquela situação-problema para resolver e encontrar a alternativa correta. E eu acho muito importante ter isso em mente, isso muda muita coisa quando a gente entende isso. O Enem é uma prova de aplicações. Então, como é que você vai aplicar um conhecimento que você não tem? Já começa por aí. Então, a importância de estudar teoria também. Segundo, para você conseguir aplicar esses conhecimentos de uma forma rápida, que é a forma que você vai precisar fazer ali na prova do Enem, você vai precisar de muito treino. Então você já entende também que você vai precisar, além de estudar teoria, treinar muito, porque senão você não vai conseguir aplicar conhecimentos de uma forma rápida. E aí você não vai conseguir resolver todas as questões que o Enem coloca, porque são 90 questões e um tempo que não é muito grande. Porque muita gente fala que não sabe nada e não é verdade. A pessoa até tem um resultado ali, por exemplo, tá tirando 650 pontos de média no Enem, precisa tirar 750. Esses 100 pontos que você precisa aumentar na sua média, muitas vezes são uns 3 conteúdos que você ainda precisa aprender em cada uma das disciplinas até o dia da prova e melhorar em redação, por exemplo. E voltando ao título do vídeo, né, o equilíbrio entre estudo teórico e resolução de questão, eu quero dar também um exemplo que aconteceu comigo. Acho que em 2020, principalmente, eu não fui aprovado com o Enem em 2020, mas eu aprendi muita coisa naquele ano. Eu tinha muita dificuldade na parte de física, principalmente na parte elétrica, eletrodinâmica e tudo mais. E aí o que eu fiz? Eu lembro muito bem de, em 2020, durante alguns dias, ficar estudando com o livro que eu tinha baixado no computador, os tópicos de eletrodinâmica, aprendendo o que é carga, o que é corrente, sabe? Os conceitos teóricos mesmo. Inclusive, se você for no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui, se você for lá pra baixo, você vai ver que tem uma sériezinha de vídeos que eu fiz falando o que é carga, o que é corrente, porque era na época que eu tava aprendendo. Então eu fiquei alguns dias fazendo isso, fiquei alguns dias pesquisando coisas na internet sobre esse assunto pra entender as coisas que eu tinha dificuldade, vi algumas aulas sobre isso. Então eu acho que esse processo todo durou uma semana, um pouco mais de uma semana, e depois também repetindo esses exercícios para aprender. E apesar de não ter passado no Enem 2020, eu consegui resolver todas as questões que caíram de eletricidade, né, na parte de física, que eram questões que eu nunca conseguia resolver nos Enems anteriores. Da mesma forma você pode fazer com os assuntos que você entender que precisa. Então, só resumindo o vídeo, esse equilíbrio se dá da seguinte forma: você faz os simulados, entende o que você não tem de conteúdo e a partir dessa lista que você fez pessoal, que é só sua, você vai para a teoria e pode utilizar bastante tempo estudando aquela teoria. Até porque quando você vai seguir um cronograma geral, você tem que estudar, sei lá, 50 assuntos durante um ano de uma matéria. Quando você faz esse processo e descobre os assuntos que você tem que estudar, às vezes, mesmo que você tenha que estudar muito assunto ainda, você tem que estudar dos 50, você só precisa de uns 23. Então você vai conseguir ter mais tempo para estudar cada um desses 23 assuntos durante esse ano. E o resto dos conteúdos, à medida que você for fazendo provas novas, você vai acabar revisando esses conteúdos também. Quando você pega uma prova para fazer um simulado, são cobrados todos os conteúdos que vão cair no dia da prova. Então lá vão ter tanto os conteúdos que você ainda está aprendendo, quanto os conteúdos que você já sabe. E o que você já sabe, só de você estar fazendo a questão, você já está revisando. Então, o equilíbrio, pelo menos na minha visão, ele se dá dessa forma. Não é exatamente você resolver 1 milhão de questões e não é exatamente você só estudar a teoria. É você estudar a teoria de acordo com a tua necessidade.
e aí você resolve questões suficientes para treinar aquilo que você estudou. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Se foi, deixa a tua opinião aqui embaixo, deixa um like no vídeo. Se tá chegando agora por aqui, se inscreve no canal e eu vejo todo mundo num próximo vídeo. Tchau!